Seja bem-vindo, guerreiro lendário. Me chamo Vinícius Nascimento, sou soldado de Cristo, administrador, policial militar, especialista no reprocessamento do inconsciente e em leitura corporal e comportamental. No episódio de hoje, irei abordar sobre crenças e traumas. Sua primeira missão como bom guerreiro é deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir nossas redes sociais. Caso esse conteúdo faça sentido para você, compartilhe com outros, a fim de que, pelo aumento do conhecimento, as pessoas se tornem mais sábias. Muito tem se falado sobre traumas e crenças, mas na prática, a grande maioria não sabe o que significam. Para falar a verdade, poucas pessoas sabem como funciona o seu próprio corpo e principalmente o seu cérebro, que é onde fica registrado tanto um trauma quanto uma crença. Para ser mais específico, o seu inconsciente é o local onde são armazenados todos os eventos vividos. A forma que o inconsciente irá registrar determinado evento leva em conta a interpretação que o indivíduo terá daquilo que ocorreu. E isso é fundamental para você entender como um trauma e uma crença atuam correlacionados no sistema emocional de cada indivíduo. Vale lembrar que cada indivíduo interpreta de uma forma diferente e isso é normal. Vamos lá. O que é um trauma? Um trauma é uma forte pancada emocional oriunda de um evento de dor ou sofrimento. A traição de um relacionamento de anos pode ser um trauma. A perda de um ente querido também pode ser um trauma. Um trauma também pode ser caracterizado através de marcas emocionais, que são pequenas pancadas que vão machucando a pessoa ao longo do tempo. Uma criança que não recebe o abraço de uma mãe ou de um pai, ou que só escuta palavras depreciativas por parte daqueles que exercem autoridade sobre ela. Esses dois eventos podem desencadear um trauma. Por que podem? Justamente por isso depender da interpretação que a criança terá desses eventos. Quase sempre a interpretação será positiva para caracterizar o evento como traumático. Tudo isso por conta da grande maioria dos traumas serem originados na infância, devido ao fato da criança ela potencializar e interpretar da pior forma possível aquilo que lhe ocorre. Existem também os chamados PEIs programadores, que são pessoas ou instituições que acabam programando a mente do indivíduo em decorrência da autoridade que exercem sobre este. Pais, professores, padres, pastores, polícia. Em outro momento farei um vídeo somente sobre este tema, Ainda que os traumas ocorram em sua grande maioria na infância, eles não surgem somente nesse período de vida. No decorrer deste vídeo você irá entender como os traumas podem surgir em outras fases da vida. Como foi dito, o trauma é uma forte pancada emocional oriunda de um evento de dor ou sofrimento. E a crença? O que é a crença? A crença, por sua vez, é a interpretação que o indivíduo dará ao evento de dor ou sofrimento que passou. Voltemos ao exemplo lá da criança que não recebe o abraço da mãe ou do pai. A interpretação que ela pode ter desse evento é que ela não é amada, que ela é feia. Com isso ela pode se sentir inferior. A situação piora quando essa criança ela vê os pais abraçando outras crianças. A interpretação que essa criança ela pode fazer desse evento poderá marcá-la para o resto da vida, nas relações que ela vier a ter. Outro exemplo apresentado foi da criança que cresceu escutando dos seus pais que ela não faz nada, que ela é burra ou que ela não presta para nada. Se coloque no lugar dessa criança. Como você se sentiria escutando isso daqueles que deveriam demonstrar
amor e afeto por você. Você acredita que essa criança ela pode tornar-se insegura nas suas relações e com um trauma emocional que fará ela se sentir inferior às outras pessoas? Tanto o trauma como a crença, eles são gravados no inconsciente. E uma das regras desse camarada, eu farei um vídeo só falando sobre o funcionamento do inconsciente. Mas esse camarada, ele irá registrar esses eventos e como ele é atemporal, isso vai reverberar por toda a sua vida, até que você, mediante o reprocessamento do inconsciente, possa ressignificar o evento traumático que muitas das vezes você nem se lembra que existe, que ocorreu. Eu atendi uma cliente no ano passado, por exemplo, que hoje ela tem uma grande dificuldade para dirigir. Ao fazer uma das etapas do reprocessamento, eu utilizei o método cronológico com ela, né? Ela foi conduzida até um evento que ela não se recordava, no período dos seus 5 aos 10 anos, onde ela sofreu um acidente com a mãe, né? Onde tinha um risco iminente de morte. E aquela mensagem ficou gravada no seu inconsciente. Carro, direção, trânsito é igual à morte. Isso aí desencadeou uma série de episódios com ela, pós-habilitação, que hoje ela evita dirigir. Ela já bateu o carro por desmaiar de ansiedade, ela já foi assaltada, ela já colidiu o carro. Em todas as situações, quando fizemos o reprocessamento, ela citou o medo que ela teve quando vivenciou o evento traumático. Ou o medo do pior acontecer, ou o medo dela errar e ser criticada. Isso acabava atraindo as situações. Veja como os registros do inconsciente impactaram na vida dessa cliente. Ainda continuamos o tratamento dela, estamos finalizando essa parte que era a principal queixa dela. E ainda temos aí mais 3 métodos para zerar de vez qualquer trauma ainda existente no inconsciente dela e finalizar com a potencialização, que é a blindagem do inconsciente para situações futuras que possam vir a ocorrer. Quando ela entendeu, no meio do reprocessamento, o que é que estava causando todas aquelas situações, na hora ela desejou dirigir. Mas logo depois achou melhor concluir as etapas e ganhar mais confiança. É essa sensação que o reprocessamento do inconsciente ele gera nas pessoas, esse desejo de viver e uma força interna de alcançar os objetivos que são importantes para o indivíduo. Mas aí surge a pergunta: adulto também se traumatiza? Você falou muito dos traumas da infância, e um adulto pode se traumatizar? Eu digo que em qualquer momento da vida, um trauma ele vai marcar. Por exemplo, se uma pessoa ela ficou casada por 20 anos e após esse período houve traição de um dos cônjuges. Essa pessoa ela é adulta, porém esse evento de dor a marcou profundamente. Ela ficará insegura nas suas relações. O inconsciente, que é atemporal, e quando ele não encontra a felicidade, ele entra numa compulsão, a repetição, que é o loop, ele irá colocá-la em situações onde ela esteja diante de uma nova traição. Não necessariamente em um relacionamento amoroso, mas nas relações interpessoais que ela tiver. E como que resolve essa questão? Reprocessamento do inconsciente. Não somente desse evento específico, mas de toda a vida, pois pode ter alguma coisinha lá atrás. Isso é importante não só para a pessoa ela voltar a ter autoestima elevada, como para poder vivenciar novas relações, sem a preocupação sem a desconfiança, né, e sem o dedo podre. Cada assunto abordado surge um novo conteúdo para criar, né? O dedo podre é aquela pessoa que só arruma relacionamento complicado, que sempre se envolve nos mesmos moldes de relacionamentos e no final acaba quebrando a cara. Vou fazer um vídeo sobre a síndrome do dedo podre também. Mas vamos lá. Como o reprocessamento ele funciona? O reprocessamento ele irá gerar um novo caminho neuronal no nosso cérebro, pois existe uma assembleia de neurônios e os neurônios eles interligam entre si. Quando reprocessamos, é criado um novo caminho neuronal, ressignificando o evento sofrido.
Você deve estar achando que um trauma ele não se repete, que essa teoria de que o inconsciente irá te recolocar em uma situação semelhante à vivida, né, onde a mesma situação ela seja revivida, é conversa fiada. Leia engano. Eu tenho um outro exemplo de uma pessoa que ela cresceu vendo o pai trair a mãe, e isso foi reproduzido nos relacionamentos que ela desenvolveu. Ela foi traída nos 2, 3 relacionamentos que ela citou. Isso trouxe uma insegurança tremenda para as suas relações. Ela simplesmente não confiava mais em ninguém. E para evitar uma traição, ela se antecipava e traía primeiro. Veja a lógica dessa pessoa. Para eu não sofrer, eu me torno agressor. Como um trauma não tratado ele pode ser danoso para nossas vidas. E não pense que esquecendo alguma situação desconfortável você ficará livre. O seu inconsciente irá te lembrar. Você deve estar sendo bombardeado ou bombardeada com gatilhos emocionais de traumas vividos. Se esconder não é a melhor opção. É necessário encarar os traumas e vencê-los. E eu posso te ajudar nessa jornada. No ano de 2017 eu sofri 2 disparos acidentais. Fiquei 18 dias internado, fiz 4 cirurgias. Depois disso eu não quis mais saber de arma, não quis ir para a rua. E ao revisitar esse tema no reprocessamento eu notei que isso não me impactava mais. E hoje eu manuseio o armamento com total tranquilidade, não deixando claro, de utilizar os mecanismos de segurança. Porém, com essa situação eu observei como um trauma ele pode ser eliminado de vez, sem a necessidade de esquecer-se dele, porque inevitavelmente não tem como eu esquecer, já que eu tenho uma cicatriz na perna que me lembra todos os dias o que aconteceu. Porém, a sensação de medo ao manusear o armamento, ela foi perdida. O inconsciente ele pode ser mutável, e foi em busca desse embasamento científico. Quando eu me especializei na TRG, eu tive a resposta para o que ocorreu. Meu inconsciente havia sido resetado através de um método usado no reprocessamento. Então, não importa a idade, para o inconsciente será sempre o tempo presente, seja um trauma antigo ou um trauma novo. Mas por que eu falei muito na fase infantil? Porque nessa fase, a maioria das crianças ela não tem noção do que aconteceu. Nós não sabemos que fatos que nos impactaram quando fomos crianças. O que acontece é que quando a pessoa ela estrutura a personalidade dela, ela acha que sempre foi assim do jeito que é. Quando lhe explicamos como o inconsciente funciona, vemos qual é o problema e ela entende quais são as regras do inconsciente, é que a pessoa entende que não é assim, que ela se tornou assim em função daqueles eventos de quando era criança. É por isso que frisamos tanto a questão da infância como o local, a fase onde ocorreram os traumas. Porém, o trauma ele pode marcar a pessoa em qualquer época da vida. Enquanto se é adulto, teoricamente, se tem melhores condições de lidar com determinadas situações, com eventos, e não se abalar tanto. Eu espero de coração ter ajudado com a informação passada. Se você ainda não deixou seu curtir, faça agora. E se essa informação foi útil para você, compartilhe nos grupos e faça esse conteúdo chegar a mais pessoas. Tamo junto, até a eternidade. Um forte abraço.